Olá a todos, vocês que acompanham o nosso canal aqui do Altu no YouTube. Eu sou o César Tiso. A gente começando agora mais o segundo aí Guru dos Carros Responde, né? A gente trazendo hoje aqui para vocês um resumo aí de alguns temas que eu abordei na semana passada diretamente no site, né? Você pode acessar via o www.altu.com.br, lembrando aí sempre com os dois Os, ou diretamente pelo www.gurudoscarros.com.br. Você já tem acesso ali à nossa home ali da seção Guru dos Carros, também pode encontrar as demais dúvidas aí que o pessoal foi enviando, eu fui respondendo ao longo do tempo, e também o formulário aí para enviar a sua questão para mim, e eu respondo aí na medida do possível, né? A gente recebe muitas dúvidas, o pessoal aí, até mesmo aqui no YouTube, no Facebook, chegou a questionar, falou, já enviei minha dúvida, você não respondeu e tal. Bom, pessoal, a gente recebe um volume até que considerável aí de questões, né? Então, infelizmente, eu tenho que muitas vezes agrupar as questões aí, dependendo de se o tema for mais recorrente, e responder de uma vez só. Infelizmente, pelo volume até de perguntas que eu recebo, eu não consigo responder a todas, uma por uma, mas você pode clicar ali no campo de busca, entrando na home do Guru dos Carros, e ver ali se o carro que você está em dúvida, a sua dúvida também já não foi abordada em outra questão. Bom, para a gente não estender muito aqui o nosso vídeo de hoje, eu separei também 3 dúvidas, algumas delas bem a ver aí com o tema de compra com isenção, ou compra aí, né, para os clientes de pessoas com deficiência, um tema que tem uma grande repercussão aqui no Guru dos Carros. Também é um segmento, uma fatia do mercado que está crescendo muito, na medida em que os consumidores vão ficando melhor informados, tem mais acesso aí também a uma quantidade aí de informações maior. Muita gente está correndo atrás aí dos seus direitos. Pessoal que tem aí vários tipos de problema que dão direito à compra com isenção, que representa aí um abatimento considerável na compra do próximo carro. A gente está falando aí em torno de 30% de desconto. Então vale a pena. Você encontra aqui no Altu um guia também com algumas doenças, aí como proceder para conseguir acesso aí a esse benefício, que ajuda você a eliminar impostos como o IPI, o ICMS, o IOF e até mesmo o IPVA. Então, vale a pena você pesquisar sobre o assunto, se for o caso, e correr atrás aí desse benefício. Bom, a primeira pergunta de hoje que eu queria abordar aqui foi enviada pelo Daniel, que foi uma pergunta até meio genérica, mas eu achei interessante abordar com vocês esse assunto. O Daniel perguntou qual é o melhor e mais completo carro para PCD que ele pode comprar no momento. Bom, eu respondi para o Daniel, você pode encontrar também diretamente no site, que, na minha opinião, a opção mais interessante para compra PCD no momento recai aí pelo Volkswagen Polo. Quem precisa de um carro automático, né, que é grande parte dos casos aí, da compra com isenção, né, parte aí dos clientes de pessoas com deficiência, precisam de um carro com câmbio automático, e o Polo, na versão mais acessível com esse tipo de transmissão, é a Comfortline, que está aí na faixa de R$65 mil sem opcionais. Bom, por que eu aponto o Polo como o carro mais interessante nesse momento para compra PCD? Porque ele fica longe de atingir o limite de R$70 mil, que hoje é o teto para quem quer obter aí todos os descontos na compra com isenção. Então o carro não pode passar de R$70 mil, tem que ser fabricado aqui também no Brasil ou no Mercosul. E o Polo Comfortline, ele gravita em torno de R$65 mil. Pode ter uma oscilação ou outra, dependendo da cor que você escolher, mas não sai muito disso aí, considerando a versão Comfortline sem opcionais. A grande vantagem do Polo vai para o projeto moderno do carro, né? Como é óbvio, já que é um carro lançado aí no fim de 2017, então você, começando pela plataforma, você tem a plataforma MQB,
que é uma plataforma modular aí do grupo Volkswagen para motores transversais, também com tração dianteira. Essa plataforma, ela também consiste aí, usa aços nobres, então aços de alta resistência. Com isso você tem um carro muito seguro, como já ficou mais comprovado pelo teste do Lightning Handicap com o Polo. Seguro, essa rigidez torsional também aí da plataforma MQB resulta em um carro mais silencioso, com melhor comportamento dinâmico. Então você tem muitos ganhos com o uso de uma plataforma moderna, como é o caso da MQB, que dá vida aí ao projeto do novo Polo 2018. Outro ponto que é muito importante envolvendo o Polo diz respeito ao conjunto mecânico, principalmente aí na versão Comfortline, a gente falando do motor 1.0 TSI. Esse motor ele é 1.0, mas ele tem turbo, tem injeção direta, então com isso ele consegue um volume de torque aí na casa de 20 kg, 20 kgfm, então você está falando aí de um torque próximo ao de motores de 2 litros com aspiração natural. O Polo é um carro muito ágil nas respostas, você tem um 0 a 100 aí na casa de 9,5 segundos, retomadas de velocidade muito rápida, isso é bom para o uso aí na estrada, você precisa fazer uma ultrapassagem, mesmo carregado, o carro não vai te deixar na mão, com a vantagem da economia de combustível, mesmo com bom desempenho, digno aí de carros com motorização 1.6 ou 1.8 aspirados, o Polo ainda tem um consumo muito baixo, próximo aí dos carros 1.0 aí aspirados, vai de uma geração anterior, a gente está falando um consumo urbano na casa de 11,5 km por litro com gasolina e um rodoviário aí que consegue superar 14 km por litro. Então essa eficiência torna o Polo um carro muito interessante. Voltando ainda para o público PCD, é interessante que você consegue equipar o Polo Comfortline com o pacote de opcionais mais caro aí do modelo, que joga o preço para R$ 69 mil, então quase aí no teto, e você consegue levar para casa o Polo com chave presencial, com ar-condicionado automático digital, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva. Então, como aqui o Daniel pediu, você tem um carro muito bem equipado, sem dúvida nenhuma, e assim, muito melhor equipado em relação a modelos, a versões destinadas ao público PCD, como por exemplo o Creta Attitude 1.6 automático, o Nissan Kicks S-Direct, que estão longe de oferecer aí esse mesmo nível de equipamentos, né? Geralmente essas versões PCD são peladas, aí, como a gente diz na gíria, né? Então deixa bem a desejar em termos de equipamentos. Então, se você, assim como é o caso do Daniel, que também está em dúvida aí entre um carro para realizar compra com isenção, você é um cliente, uma pessoa com deficiência, está em dúvida aí sobre qual carro escolher, vale a pena considerar o Polo. Eu sei que muita gente hoje tem uma predileção aí por SUVs, mas se você não faz questão de um SUV ou também cogita outros modelos, vale a pena considerar o Polo para realizar aí a compra com isenção. Bom, partindo para a segunda pergunta aí do nosso Guru Responde, o Fabiano ele levantou uma questão muito interessante que às vezes a gente precisa também levar em consideração, que muita gente na hora de escolher um carro você tem várias questões envolvendo essa compra, né? Então muita gente vai pelo preço, outra gente vai pelo desempenho, outras pessoas vão pela motorização, mas o Fabiano ele levanta uma questão bem interessante. A mãe dele é cadeirante e ele precisa, quando leva a mãe dele, né, para algum lugar, transportar a cadeira de rodas. Hoje ele tem um Chevrolet Classic e o Fabiano aqui comentou que está difícil para ele acomodar a cadeira de rodas, muitas vezes ele precisa ali fazer uma certa ginástica para acomodar no porta-malas do Classic, e ele queria um carro mais fácil, mais versátil para os momentos em que
ele for sair com a mãe dele e acomodar a cadeira de rodas no porta-malas. O Fabiano, ele comentou que ele pesquisou, estava de olho em uma Volkswagen Space Fox, e aí ele quer saber se ele compra a Space Fox ou ele espera o Volkswagen Virtus, que é o sedã aí derivado dessa nova família de compactos da Volkswagen, encabeçada pelo Polo, hoje já nas concessionárias, ou compra um Voyage. Então, o Fabiano apresenta esses 3 modelos para a gente, né? Ou comprar uma Space Fox, ou esperar o Virtus, ou comprar um Voyage. Bom, eu respondi para o Fabiano o seguinte: sem dúvida nenhuma o Virtus vai ser aí uma nova referência entre os sedãs compactos, se é que hoje a gente pode classificar modelos aí como o Virtus, o Cronos como compactos, já que a Volkswagen já realizou uma apresentação aí prévia do Virtus e ele praticamente tem o tamanho aí, as dimensões do Jetta atual. Então ele é um carro grande até. O que chama atenção no Virtus, em especial para o caso do Fabiano, é o porta-malas, porque o Virtus vai ter um compartimento de carga para 521 litros, então vai ser um porta-malas muito grande, sem dúvida nenhuma dá conta aí de acomodar uma cadeira de rodas, bem como as bagagens de uma família sem passar por aperto. Particularmente falando do Virtus, eu gostei, eu já tive a oportunidade de conhecer o carro, ainda não dirigi, mas ele já entrou no carro. Basicamente a parte interna lembra muito Polo, só que o carro cresceu 8,5 cm no entre-eixos. Então o espaço interno é muito bom, principalmente para os passageiros do banco traseiro, né, graças a essa ampliação aí do entre-eixos. Então ficou um carro muito equilibrado, um carro bem interessante. Só que no caso do Fabiano, eu acho que vale a pena ele partir para a Space Fox. Por quê? Por ser uma Station Wagon, né? Claro que é um segmento aí que hoje praticamente foi extinto do Brasil por causa dos SUVs, né? As peruas, aí, como eram conhecidas, e os monovolumes, aí, como a gente tinha há um tempo atrás a Meriva, né? O Fiat Dea, esses segmentos então das minivans e das peruas acabou praticamente com a ascensão aí dos SUVs compactos no mercado. De qualquer maneira, voltando aqui para a resposta do Fabiano, eu acho que vale a pena ele optar pela Space Fox por uma questão de acesso ao porta-malas. Então, por ser uma Station Wagon, você tem a vantagem na Space Fox do acesso ao porta-malas. Então, como você tem a abertura ali da tampa com o vidro, você tem uma área ali de acesso ao porta-malas muito maior. Então a gente sabe que uma cadeira de rodas é um objeto muito grande, muito volumoso, então vai ser mais fácil para o Fabiano, na hora de ter que carregar o porta-malas com a cadeira de rodas, vai ser mais fácil o acesso para ele do que se ele optasse por um sedã. A gente sabe que a tampa ali do sedã ali atrapalha um pouco o acesso ali, né? Então no caso da Space Fox, seguramente vai ser um carro mais fácil aí para o Fabiano na hora de ter que acomodar a cadeira de rodas. O Fabiano também ele comentou que ele está de olho em uma Space Fox Highline, aí com cerca de 1 a 2 anos de uso. Tem uma vantagem aí também, esse carro está na faixa de 60 mil reais. A vantagem dele optar pela Space Fox Highline é que ela conta com um motor 1.6 16 válvulas, 120 cavalos e o câmbio manual de 6 marchas, que é um conjunto mecânico aí bem eficiente, com bom desempenho. Então vale a pena essa ideia do Fabiano aí de pesquisar uma Space Fox Highline, então já seminova. Hoje você ainda consegue comprar uma Space Fox 0 km, só que ela só é oferecida na versão Trendline com um motor 8 válvulas, né? Então um motor aí já mais robusto, mas um pouquinho já antigo, aí já um pouquinho defasado, né, em relação ao motor com o cabeçote de 16 válvulas. Bom, por fim, pessoal, também é uma pergunta aí destinada ao público PCD, mas eu achei bem interessante.
é uma questão enviada pelo Ademilton Costa, que ele ficou em dúvida também entre as versões PCD. Ele vai realizar a compra com isenção, então ele ficou em dúvida entre o Nissan Kicks na versão PCD, que é a S-Direct, o Chevrolet Prisma LTZ, que já se enquadra aí no teto de R$70 mil, ou optar por um Citroën C4 Lounge, que conta com uma versão para o público PCD, que está na faixa aí de R$55 mil. Bom, eu respondi para o Ademilton que, sem dúvida nenhuma, vale a pena ele optar pelo Citroën C4 Lounge, fazendo uma ressalva muito importante. O C4 Lounge ele deve estrear agora em 2018, muito provavelmente ainda no primeiro semestre aqui. Não vai demorar muito para ele estrear um facelift. Ele vai ficar basicamente com a cara do C4 Lounge vendido na China. É uma atualização no visual, principalmente na dianteira. A gente pode esperar também uma mudança aí nas lanternas e um aprimoramento no interior. Não muda, não vai ter uma mudança drástica aí no conjunto mecânico, nada muito profundo, mas de qualquer maneira tem gente que faz questão de ficar aí com o carro atualizado, né, sempre. Então eu fiz essa ressalva para Ademilton que assim, ele pode comprar o carro agora, mas sabendo que esse carro vai ter um facelift aí muito em breve. Por que vale a pena ele optar pelo C4 Lounge? Porque é o seguinte, por exemplo, o Nissan Kicks S-Direct, que ele cita também na pergunta, está na mesma faixa de preço, aí de R$55 mil, isso considerando o preço já com as isenções, tá, pessoal? Descontando aí o IPI, ICMS, outros tributos. Só que o C4 Lounge tem um conjunto mecânico muito superior aí, em relação até muitos modelos aí no mercado, principalmente pela motorização 1.6 THP, com turbo e injeção direta. Esse motor é sem dúvida nenhuma um dos pontos fortes do sedã, ele é muito eficiente, o C4 Lounge tem um excelente desempenho, sem exagerar aí no consumo, e na versão para PCD do C4 Lounge, ele vem com um bom pacote de equipamentos. Você já tem aí um sistema de som, tem rodas de liga leve, que muitos carros não oferecem esses dois equipamentos, e o C4 Lounge, mesmo na versão para PCD, também conta com os controles aí de tração e de estabilidade. Então tem um pacote muito interessante. Por tudo isso, ele é bem superior ao Prisma, né? Então, a gente falando em termos de conjunto mecânico, porte também, pelo C4 Lounge ser um sedã médio, então ele vai oferecer mais espaço, um porta-malas mais generoso. E em relação ao Kicks, o Kicks que tem um conjunto mecânico muito robusto, muito eficiente, sem dúvida nenhuma, mas o C4 Lounge é um carro com conteúdo aí que acho que vai entregar muito mais pelo dinheiro que o Ademilton vai gastar, um carro que dá um retorno para ele em termos de conforto, de modernidade no conjunto mecânico muito maior. Bom, é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas 3 perguntas aqui do Guru Responde, número 2. Espero que vocês tenham gostado. Também acompanhem os nossos demais vídeos aqui mostrando algumas novidades aí do mercado, alguns testes, também a nossa opinião sobre os produtos. E espero que vocês continuem aqui nos assistindo. Muito obrigado e até o próximo.